ZYL 217, Difusora Bom Despachense, Difusora Bom Despachense, Difusora Bom Despachense, 1540 kHz, 24 horas no ar. São e estúdios, a Rua Doutor José Gonçalves 17, Conjunto 107 Centro. Bom Despacho, Minas Gerais. Bom Despacho, Minas Gerais. JB. 2 horas e mais 10 minutos, 2h10 agora. Vamos começar a nossa entrevista da tarde hoje. Boa tarde, amigo ouvinte. Boa tarde a você, Califa, a todos, o Fabinho também, a todos acompanhando a nossa programação dessa tarde hoje. Hoje, dia 8, né? Quarta-feira, 8 de julho. Quarta-feira, 8 de julho de 2015. Mais uma vez estaremos aqui, estamos recebendo aqui o prefeito Fernando Cabral, está aqui com a gente para essa entrevista da tarde hoje. Ele vai falar sobre as diversas obras que estão sendo realizadas, outras também que estão em andamento. Enfim, várias perguntas, estamos aqui já, perguntas dos ouvintes, nós temos várias aqui que foram nos encaminhadas pelos ouvintes também, para que ele possa responder nessa entrevista de hoje. Prefeito Fernando Cabral, boa tarde. Boa tarde, JB, boa tarde a todos os seus ouvintes da Rádio Difusora. É uma satisfação, JB, estar aqui novamente para falar com você, com seus ouvintes e com as pessoas que tenham perguntas a fazer. Estou à sua disposição. Boa tarde. Ok, são 2h11, vamos começar então com aquela pergunta que eu tenho que fazê-la aqui, que o ex-prefeito Haroldo Queiroz teve uma entrevista com a gente aqui. Ele falou que as obras que você está realizando, obras de asfalto e outras aí, ele já deixou recurso para todas elas. O que você teria a falar sobre essa questão? Ô JB, para esse caso aí, eu não tenho outra expressão, senão dizer claramente, o seu ouvinte precisa saber disso, que ele é um mentiroso. O Haroldo Queiroz, você é um mentiroso, você vem aqui e engana o povo de Bom Despacho. Você deixou uma dívida de mais de 16 milhões de reais na prefeitura, e nós ainda estamos encontrando dívida. Você deixou 167 mil reais no caixa da prefeitura. Isso está assinado por você, tem um documento assinado por você, que você deixou 167 mil. E uma dívida já vencida de imediato, na hora, que nós sabíamos já que estava vencida, de 1.800.000. Depois essa dívida foi crescendo, nós descobrimos que você não pagou o INSS, você não pagou o PASEP, você não pagou os trabalhadores, né? Deixou lá 1.300.000 de reais de dívida com os trabalhadores da prefeitura. Enfim, não pagou o BDPrev. Quando nós somamos tudo, nós chegamos a 15 milhões. E essa dívida continua crescendo. Sem contar, JB, o caso, por exemplo, da compra do aluguel dos carros. Ele alugou carro, tá certo? E na época deu um prejuízo de 1.600.000, segundo o Ministério Público de Minas Gerais. 1.600.000 dinheiro da época. E também ali na Dr. Roberto, né? Ele deixou também, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, uma dívida de mais de 4 milhões. Ele gastou indevidamente lá mais de 4 milhões. Então, senhor Haroldo, eu acho que o senhor deveria ter menos cara de pau e não mentir desse jeito. O senhor deixou foi uma dívida enorme e que ainda está crescendo, porque nós continuamos descobrindo novas dívidas. Por exemplo, o PA, todo mundo sabe que ele não pagou o PA. Então, JB, essa é a verdade, os documentos estão à disposição da Câmara, estão à disposição de qualquer cidadão que queira ver o tamanho da dívida. Então, senhor Haroldo, o senhor mentiu para o seu eleitor, mentiu para o cidadão bondespachense, ao dizer que o senhor deixou dinheiro para essas obras todas. Essas obras que nós estamos fazendo, hoje nós estamos tocando mais de 30 obras, JB. É com dinheiro novo que o cidadão de Bom Despacho pagou. Pagou IPTU, pagou ISS, e nós vamos falar sobre isso aqui hoje, JB. Afastar essa mentira aí do senhor Haroldo Queiroz, que é um mentiroso, todo mundo conhece, todo mundo sabe disso, né? Nós vamos então falar sobre as obras que nós estamos fazendo com dinheiro do povo que nós estamos administrando, JB. Ok, vamos começar com as perguntas que foram nos encaminhadas pelos ouvintes. Alguns ouvintes nos encaminharam algumas perguntas aqui. Prefeito, a primeira, por que a prefeitura não autorizou o funcionamento da Expocouro, aí em Malha, né? Que começou, parece que, não sei se teve um problema aí, mas... está sendo divulgado aqui, começou ontem, não sei se parou de novo, não? Uhum. JB, essa feira aí, o problema é o seguinte, ela não cumpriu a lei, né? Todo comerciante de Bom Despacho, todo mundo que vende aqui em Bom Despacho, qualquer lojista aqui, vai na prefeitura, registra, tira o alvará, paga as despesas, apresenta o projeto Corpo Bombeiro, etc. Essa feira, ela está em débito com a prefeitura, ela não pagou
os impostos que ela deve, ela não fez o alvará do Corpo de Bombeiros, ou seja, nós não sabemos se ela tem condições ou não de operar, porque o Corpo Bombeiro não opinou, e é obrigado, toda vez que você está numa feira na cidade, você tem que ter um alvará do Corpo Bombeiro, para a gente saber que não vai cair na cabeça de ninguém, não vai matar ninguém, né, JB? Então, ela não fez o alvará do Corpo Bombeiro, ela não pagou as taxas que devia, e o pessoal que está vendendo lá, JB, nem sequer foi a prefeitura pedir o alvará, nem sequer foi a prefeitura pedir o alvará. Então, estão sonegando impostos, estão colocando a vida da população em risco, e a obrigação dos fiscais da prefeitura, nessas situações, tomar as providências. E foram tomadas as providências necessárias para proteger a saúde do bom despachense, proteger o bolso dos bons despachenses, e, é claro, garantir que a concorrência seja lícita. Como é que pode aqui um lojista pagar todos os seus tributos e o outro lá não pagar nada? É um prejuízo muito grande para o bom despacho, não é isso? Ele vem aqui, vende as mercadorias deles, ninguém sabe se presta, se não presta, não paga imposto em bom despacho, nós ficamos aqui com os problemas e ele vai embora com o lucro no bolso. Foi por isso que os fiscais estiveram lá e impediram o funcionamento da feira. Se ele cumprir todas as obrigações, se ele pagar os impostos que ele deve, tirar o alvará, tirar a licença do Corpo Bombeiro, ele vai poder vender normalmente, como todo cidadão. Ok. O vereador, a pergunta do ouvinte também, a pergunta não é minha, do ouvinte. Claro, diz que o vereador Zé Ivo já disse na Câmara que o fotógrafo da Prefeitura tem um alto salário lá. É verdade isso aí? Pergunta JB, eu gostaria que todos os servidores da Prefeitura tivessem alto salário, né? O próprio vereador vive dizendo que os servidores da Prefeitura ganham mal. E eu acho que realmente ganham mal. Infelizmente, não tem como a gente melhorar o salário. O salário do fotógrafo da Prefeitura, que é um assessor que nós temos lá, né? Ele, na verdade, é menor do que o salário do fotógrafo da Câmara. Então, se o vereador Zé Ivo está tão preocupado com o salário do fotógrafo da Prefeitura, ele deveria primeiro se preocupar com o salário da Câmara. O fotógrafo da Prefeitura, ele trabalha sábado, domingo, de noite, qualquer hora que for preciso, tá certo? E ele ganha alguma coisa em torno de R$4.000, não sei o valor exato. O fotógrafo da Câmara trabalha 6 horas, não faz essas horas extras, geralmente não trabalha sábado, domingo, etc., né? E ganha proporcionalmente em valor de hora mais do que o salário da Prefeitura. Então, vereador, eu acho que o senhor está equivocado. Eu concordo com o senhor quando o senhor diz que os servidores ganham mal, e nós temos que trabalhar para que eles ganhem melhor. Temos que arrecadar mais para que eles possam ganhar melhor. Com relação ao salário, o senhor primeiro faz as contas do salário da Câmara. Se o senhor achar que o salário da Câmara está bom para o fotógrafo da Câmara, então nós podemos conversar sobre o salário do fotógrafo da Prefeitura. Até lá, eu acho que é bom o senhor cuidar dessas coisas dentro de casa primeiro. Certo. O pergunta do ouvinte, agora tem um nome aqui, é o Flávio, lá do bairro de Fátima. Ele pergunta o seguinte: o que você tem a falar sobre um vazamento de documentos sigilosos da Prefeitura na internet? Teve isso mesmo? Ô Fábio, olha, não sei de que documento você está falando, agora posso te garantir o seguinte: a Prefeitura não tem documento sigiloso. Qual o documento que é sigiloso na Prefeitura? Não existe documento sigiloso na Prefeitura, de um modo geral, né? Agora, se você me disser que documento eu posso verificar se realmente ela é sigiloso. Mas, normalmente, é um princípio da administração pública. A administração pública não tem documento sigiloso. Normalmente, a regra, essa é a regra. Nós publicamos no Diário Oficial, nós deixamos à disposição de qualquer cidadão para ir lá examinar. Os processos são públicos, isso faz parte da transparência. Agora, se realmente tiver alguma coisa que deveria ser sigilosa, caso tenha, se você me disser qual é o documento, eu posso saber se é sigiloso ou não, e aí saber se vazou ou não. Mas, de um modo geral, eu asseguro a você, a Prefeitura, de um modo geral, não tem documento sigiloso. São 2h18, estamos ao vivo aqui com o prefeito Fernando Cabral. Grupo de reinadeiros participando também, prefeito, pergunta a você sobre a importância de uma cruz de madeira que teria sido retirada lá da rua Cruz do Monte, né? Muito boa pergunta. Quero mandar meu grande abraço aqui para os reinadeiros de Bom Despacho, uma turma muito boa, que faz um trabalho maravilhoso, traz muito turismo para Bom Despacho, e que nós temos a maior alegria, o maior prazer de ajudar sempre que nós pudermos, da forma que nós podemos. Com relação à cruz, essa preocupação é muito justa, muito justificada. Acontece o seguinte: a cruz, ela foi implantada, né, num bloco de cimento, e ali foi acumulando água, JB. Foi acumulando água, e ela apodreceu, o pé dela apodreceu, e ela caiu. Essa cruz foi então levada para o museu, ela vai fazer parte permanente do museu da cidade, vai ficar lá à disposição para gerações futuras, e nós ao mesmo tempo estamos providenciando, quem está cuidando disso é o servidor Felipe, tem feito um trabalho muito bom nessa área aí, nós estamos providenciando aroeira, a cruz original era feita de aroeira, nós estamos
providenciando aroeira para fazer uma cruz exatamente como era a anterior e colocar lá no local. Vai ficar uma cruz igualzinha era antigamente. A aroeira não é uma madeira muito fácil de conseguir, mas o Felipe está fazendo um trabalho junto ao IEF e eles vão nos ceder a madeira para a gente fazer a cruz de novo. Então é isso que eu tenho a dizer para os seinadeiros. Nós estamos trabalhando nisso. Essa cruz, não a original vai para o museu, mas a substituta, igualzinha ao original, vai voltar para lá em breve e nós vamos ter muita oportunidade de comemorar isso aí. Agora, a aroeira é um cerne muito duro, mas estava indo água no... Se vai continuar indo água de novo, vai corroer, não? Não, nós vamos ter que mudar o sistema que ela encaixa no pé, é o pé da cruz. O JB, a aroeira é uma madeira muito dura, né? Todo mundo sabe disso, é muito resistente, mas acontece o seguinte, a madeira, quando ela fica numa posição que ela molha e seca, molha e seca, molha e seca, ela apodrece. Pode ser o vinhático, pode ser a aroeira, pode ser o piqui, qualquer madeira de lei não consegue resistir quando acontece isso. E lá como a chuva entrava na beirada da madeira, penetrava no fundo, né? Então ali se desenvolve micro-organismos que corroem a madeira e ela apodrece. Se a aroeira ficar ou só no seco, ou só no molhado, ela não apodrece, ela dura milhares de anos. Mas quando ela fica nesse processo de molha, seca, molha, seca, molha, seca, ela acaba apodrecendo. E foi o que aconteceu. Mas a outra, quando ela chegar lá, nós vamos impermeabilizar e cuidar para que ela dure muitos séculos pela frente. Com certeza. Pergunta do ouvinte lá do Babilônia, por que foi plantada, segundo ele, uma grama lá no Babilônia, na parte da manhã e na parte da tarde ela foi retirada e levada embora? Essa grama, ela não foi bem plantada não, JB. Ele estava dizendo aí que foi colocada de manhã e foi retirada de tarde, foi isso mesmo que aconteceu. Foi um erro do motorista, a grama era para ser levada para uma praça, ela não tem quantidade suficiente para plantar lá no local da Babilônia. Ela tinha um resto de grama ali da Dr. Roberto. Ela era suficiente para preparar alguns canteiros, mas não para colocá-la no Babilônia. Então o motorista, por equívoco, por engano, levou para lá e depois se descobriu o engano e foi trocado, foi levado para o lugar onde ela devia ir. No Babilônia nós estamos planejando sim plantar lá a grama, plantar árvores, etc. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano está trabalhando nisso. Tenho certeza que em breve lá teremos uma pracinha bonitinha lá. Mas aquela grama realmente foi só um engano que aconteceu. Ela foi levada para o lugar errado. Mais uma pergunta aqui agora da ouvinte Lu. Ela pergunta, haverá corte do transporte dos alunos das áreas rurais que estudam em escolas do Estado? Olha, ô Lu, a sua pergunta é muito pertinente, é muito relevante. É bom que todo cidadão de Bom Despacho saiba, os ouvintes da difusora saibam, você que está aí na roça me ouvindo, você que tem um filho que vai para a escola. Acontece o seguinte, o JB, a lei fala que os alunos da rede estadual devem ser transportados pelo governo do Estado. E os alunos da rede municipal devem ser transportados pela prefeitura, ou seja, quem paga a despesa da rede municipal é a prefeitura, quem paga a despesa do Estado é o Estado. Acontece que o Estado de Minas não está pagando o transporte dos seus alunos. Então, em 2013, nós transportamos os alunos todos para o governo do Estado. Em 2014, nós transportamos. O governo do Estado, para você ter uma ideia, nós gastamos 2.150.000 no transporte escolar e o governo do Estado nos deu 180 mil. Ou seja, menos de 10% do valor que nós gastamos. E esse ano o governo não deu nada, o governo do Estado não deu nada. Então, nós estamos cobrando do governo de Minas que ele tome as providências, que ele ou indenize a prefeitura pelo gasto com o aluno da escola, do Estado, ou que ele mande os ônibus para transportar esses alunos. O que não pode acontecer é isso que está acontecendo. O governo do Estado, que é forte, tirar dinheiro do município que é fraco, para transportar a obrigação dele, transportar o aluno que é a obrigação dele. Então nós estamos deixando de fazer asfalto, deixando de melhorar a nossa educação, para pagar a despesa do governo do Estado. Eu oficiei para o governador, oficiei para a secretária de Educação do Estado, para que ela providencie. Eu tenho certeza que não vai ficar nenhum aluno sem transporte, posso garantir isso. Mas nós vamos exigir, vamos continuar exigindo definitivamente que o governo do Estado cumpra a sua obrigação, que está na Lei de Diretrizes e Bases. É a obrigação do governo do Estado. E hoje, JB, nós transportamos mais alunos do Estado, nós transportamos cerca de 700 alunos, mais da metade do Estado. Então, é justo que o Estado pague. A conta é dele, não é da prefeitura, não é isso? Então, Lu, essa é a história aí, correta. No caso, a prefeitura não tem como forçar o Estado a fazer isso, porque é algo que está na lei, né? É o que está na lei. Sim, nós estamos exatamente fazendo isso. Nós já oficiamos para o governador, oficiamos para a secretária de Educação.
Oficiamos também para a Associação Mineira de Municípios, para a Confederação Nacional de Municípios, oficiamos para os vereadores, para que o Estado cumpra a sua obrigação. É claro que as crianças não podem ficar no prejuízo, né? O Estado que tem que dar um jeito nisso aí. Mas eu tenho certeza que nesse sentido aí as mães, os pais não precisam ficar preocupados, eu tenho certeza que o Estado vai cumprir essa obrigação e no início, em agosto, quando reiniciar as aulas, vai estar tudo certo no lugar. Mas é importante que a população saiba disso. O governo de Minas não pode continuar tomando dinheiro de bom despacho e deixando de cumprir sua obrigação. É isso que nós queremos. O dinheiro de bom despacho é para o bom despachense. E o governo de Minas tem a obrigação de pagar o transporte dos alunos da rede estadual. Já avisamos a todas as diretoras também de escola, enfim, está todo mundo sabendo o que precisa ser feito. E eu tenho certeza que vai se resolver até agosto, JB. Ok, são 2h25, estamos falando ao vivo com o prefeito Fernando Cabral. Participação do Anderson também, prefeito. O que está faltando? Ele pergunta, o que está faltando aí para Bom Despacho ter um pelotão do Corpo de Bombeiros? Qual que é o custo? Seria o custo, né? Olha, Anderson, o custo é extremamente elevado, são alguns milhões por ano. Nós temos trabalhado já há 2 anos, quase 2 anos e meio que nós temos trabalhado com o comando do Corpo de Bombeiros para trazer uma guarnição para cá. Bom Despacho já ofereceu o local, Bom Despacho se dispõe a construir a sede, mas a decisão é do governo de Minas. O que nós estamos dependendo, então, é o governo de Minas decidir mandar esse pessoal para cá. Nós temos um protocolo de intenção já assinado, nós acreditamos que mais dia, menos dia, o governo vai concordar, mas nós estamos passando uma fase muito difícil porque o governo de Minas está devendo muito. O governo de Minas está numa situação financeira pior que a Bom Despacho. Então, eles estão enrolando, para usar a palavra exata, estão enrolando, estão embromando, jogando para frente. Mas nós temos certeza que eles virão mais dia, menos dia, porque a nossa parte já está garantida. Aliás, mais do que a nossa parte, porque nós não temos obrigação de fazer isso. Mas nós já oferecemos o terreno e já oferecemos a construção do quartel. Portanto, está na mão do governo de Minas e nós acreditamos que virá. Com certeza. Participação também da Moara. Moara é lá do Babilônia. Aqui em Bom Despacho tem escola de bombeiro civil. Por que então não se monta um pelotão civil na cidade? Dar oportunidade aos bombeiros civis, ela pergunta. Ô, Moara, o problema do bombeiro civil é o seguinte, é que ele custa extremamente caro. A prefeitura não tem dinheiro para bancar bombeiro civil. O bombeiro civil, a principal utilidade dele, e existem outras, é claro, não tem nenhum impedimento da prefeitura contratar, mas a principal utilidade dele é nas empresas privadas, por exemplo, eles fazerem a previsão de incêndio, colaborar com a CIPA, etc., né? É muito caro para a prefeitura, ela não tem de onde tirar dinheiro. O dinheiro da prefeitura é um dinheiro contado. Você mora no Babilônia, por exemplo, você sabe que nós ainda não asfaltamos Babilônia toda, já asfaltamos uma boa parte, mas falta asfaltar mais uma parte. Então, o prefeito tem que decidir o que é mais importante para a população: botar mais médico, botar mais asfalto na rua, melhorar a cidade ou pagar o bombeiro? Porque se eu for pagar o bombeiro civil, vai faltar mais dinheiro ainda para a saúde, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para colocar asfalto. Então, assim, esse é o dilema que o prefeito vive. Na nossa opinião, hoje, é muito mais necessário, muito mais importante investir em medicina, investir em educação, investir na infraestrutura urbana, do que investir em bombeiro civil. O bombeiro, nós entendemos que é obrigação do governo do Estado colocá-los aqui. E é para isso que nós trabalhamos. Certo. Agora uma pergunta. Vamos falar sobre as obras, então, prefeito? Sim, vai ser um prazer. A obra do Pica-Pau é a mais esperada, mais aguardada, é um dos mais importantes. Como é que é essa obra? Com certeza, é a maior obra da história de Bom Despacho, JB. Eu vou ter grande prazer de falar dessa obra aí. Mas se você me permite, JB, eu estava vindo para cá, certo, e no caminho eu fui questionado por 2 pessoas, 2 assuntos que são extremamente relevantes. Primeiro assunto, JB, antes de a gente voltar a falar no Pica-Pau, que é realmente um assunto, né, do maior interesse para todo mundo, eu gostaria de falar de a pessoa me interpelou ali, uma mãe me parou ali, e falou assim: ô prefeito, eu estive com o Fernando Becker lá como é que chama? Lá no campo, o JB, me faltou agora a palavra. Onde Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, tá certo? Quero até mandar um abraço para esse pessoal lá que faz um trabalho maravilhoso, estão fazendo lá a alfabetização, cuidando da criança. Silvana, um grande abraço. Silvana faz um trabalho fenomenal lá, JB. Nós temos que sempre lembrar dela, porque você conhece bem, né? Demais. Então é uma pessoa que, nossa, como trabalha. Trabalha muito, faz um trabalho voluntário, de primeira qualidade, etc. Mas a mãe virou para mim e falou assim: o doutor Fernando Beck faz consulta lá, me dá uma receita de graça, e a farmacinha não me havia receita dele. Então diz ele que é o prefeito que tem que autorizar isso. Então eu acho que essa mãe, eu esclareci para ela a situação e gostaria de esclarecer
para todas as mães que vão lá na pastoral da criança. Vão e devem continuar indo. A pastoral faz um trabalho muito bom lá. Mas com relação a isso aí, é preciso saber o seguinte: a prefeitura não pode, a prefeitura é proibida, o SUS é proibido aviar receita de médico particular. Então, quando o doutor Fernando passa uma receita usando o bloco dele, a prefeitura não pode aviar, porque ele é um médico particular, trabalhando de forma particular. Agora, o doutor Fernando, ele atende na policlínica, pago pela prefeitura, tá certo? Então, se essa mãe levar a criança lá na regulação, e ele foi encaminhada para uma consulta com o doutor Fernando Becker, lá no SUS, lá na policlínica, vai receber uma consulta do SUS e vai ter a receita aviada. Então é bom deixar isso claro, tá certo? O doutor Fernando pode atender, para o cidadão é de graça do mesmo jeito. Ele vai atender na policlínica, a prefeitura vai pagar a ele o salário dele pela consulta, e ele vai dar uma receita que nós vamos aviar, vamos entregar o remédio, sem nenhum problema. Então ele escolheu atender lá na pastoral e dar uma receita com o bloco dele. Quando ele faz isso, ele impede a mãe de receber o medicamento. É impedido. Isso não é o prefeito que decide, não. É uma regra do SUS. Então o que a mãe deve dizer é o seguinte: olha, em vez de levar ele lá na pastoral para ser atendido, fazer o exame com o pediatra, procura a Secretaria de Saúde, ele vai ser encaminhado, pode ser para o próprio Dr. Fernando Becker, que vai fazer o exame, vai dar uma receita do SUS e vai ser enviado. Então, não tem nenhum problema, desde que seja do SUS, desde que ele atenda pelo SUS. E ele, inclusive, para ele é vantajoso, porque ele recebe na prefeitura. Esse crescimento é importante, JB, porque às vezes a pessoa economiza numa consulta que nem precisa economizar, porque hoje, uma consulta com o pediatra hoje pela prefeitura está levando 1 dia, 2 dias, está melhor do que plano de saúde, né? Então não tem necessidade da pessoa fazer uma consulta por fora e depois não ter como conseguir o medicamento. Então eu recomendo às mães que procurem a prefeitura para fazer a consulta dos seus filhos sem nenhum problema. Nós estamos lá para atender, os médicos pediatras estão lá, o próprio Dr. Fernando Becker está lá para atender, vai receber a consulta e vai receber o medicamento, sem nenhum problema. Lá não teria condições de ser considerado do município, no caso, tem. Não tem convênio, assim, não teria como. Não é realmente, né? Não é mesmo, né? Não é. Então, porque é um trabalho social, né, que foi feito até pois pastoral, é né? um trabalho social, mas o trabalho da pastoral é muito bom trabalho, excelente trabalho. Mas nesse caso nem é necessário, porque como eu estou dizendo, nós temos pediatras na rede pública. À disposição. Por que a pessoa vai procurar um pediatra fora da rede pública? Só para criar problema? Se quiser fazer com o Dr. Fernando, pode fazer com o Dr. Fernando. Ele tem contrato com a prefeitura, ele atende na policlínica, certo, e ele recebe por isso. E a mãe não vai ter nenhum problema para aviar a sua receita. Então, quando ela vai fazer essa consulta sem pagar, né, que ela faria também sem pagar na prefeitura, na verdade ela está só criando um problema para ela. Ok, então tá certo, entendi. São 2 horas e 33 minutos. Tem outra questão? Tem outra questão, sim, JB. A outra mãe veio falar para mim, porque ele falou que está sendo perseguido, o doutor Fernando Becker falou que está sendo perseguido pela vigilância sanitária, está exigindo coisa lá do consultório dele e tudo. Bom, esse caso aí, JB, eu não sei exatamente o que é que ele falou, não sei exatamente se ele falou, até acredito que ele não tenha falado, né, porque ele é médico, ele é vereador, e ele sabe da importância da vigilância sanitária. Mas como a mãe ficou um pouco confusa com essa reunião que teve lá, eu acho que é bom esclarecer. A vigilância sanitária, JB, ela visita supermercado, ela visita cabeleireiro, ela visita barbeiro, ela visita médico, dentista, todo mundo que de alguma forma pode colocar a saúde das pessoas em risco. E ela cumpre a lei, são leis federais que nós temos que cumprir, às vezes estaduais, que nós temos que cumprir. Então o médico tem que ter uma série de requisitos lá no consultório dele, de limpeza, né? Material de limpeza, luva, toalha, lugar de lavar a mão, banheiro, etc. Então, quando o médico não tem isso no consultório, a vigilância notifica e dá para ele um prazo para ele se enquadrar dentro da lei. Veja, isso é proteção do cidadão, proteção do cliente e às vezes proteção do próprio médico, do próprio dentista. E a vigilância sanitária, ela faz essas visitas e vai botando as exigências que estão na lei. Não é o fiscal da vigilância sanitária que cria essas exigências, é a lei que cria. E ela começa, JB, pela prefeitura. Os consultórios da prefeitura são visitados pela vigilância sanitária, os laboratórios da prefeitura, tudo que é da prefeitura, as escolas, a cantina das escolas, enfim. Nós temos que aplaudir muito o trabalho da vigilância sanitária, porque ela protege a nossa saúde. E se aconteceu alguma coisa com o doutor Fernando, na prefeitura ele não fez nenhuma queixa.
Se o fiscal tiver abusado, tiver feito alguma coisa errada, ele tem todo o direito de ir na prefeitura e reclamar, dizer exatamente o que aconteceu, que nós vamos investigar. Agora, o papel da vigilância é esse: entrar nos consultórios, entrar nos restaurantes, entrar nas cozinhas, entrar nas cantinas e garantir que o cidadão está recebendo alimento adequado, tratamento adequado, medicamento adequado, enfim, tudo pronto para proteger a saúde. Esse é o papel da vigilância sanitária. E em Bom Despacho, JB, tem feito um trabalho excelente, apesar de faltar muito recurso. Falta gente, falta carro, mas o trabalho da vigilância é muito bom. Quero aqui aproveitar e mandar meu grande abraço para o pessoal da vigilância sanitária. Ok, então vamos falar, já começamos a falar sobre a obra do Pica-Pau, né? Porque essa obra do Pica-Pau, em que estágio que ela está nesse momento, então? Porque tem pessoas me ligando aqui, falando que essa obra está bem no início, não tem quase nada sendo feito ainda, me falaram isso, né? JB, tem menos de um mês que nós assinamos o contrato, né? Tem pessoas que realmente têm essa característica de achar que obra é obra de Deus, do Espírito Santo, né? A gente assina o contrato e a obra parece pronta lá, né? Não é assim que acontece. Essa é uma obra, JB, de primeiro mundo, é a maior obra de asfaltamento da história de Bom Despacho. Uma obra, é a maior obra da história de Bom Despacho. São 5 quilômetros de asfalto, são 7 metros de largura, com mais 2 metros de acostamento, uma obra toda sinalizada, de primeiro mundo, e é uma obra excepcional, porque nós estamos garantindo que o piso lá, JB, seja adequado para trânsito de carreta pesada, trânsito de caminhão de areia, caminhão de cana, etc. Né? Então, é uma obra até mais cara do que o comum, embora tenha sido muito barata. Esse dia teve um deputado aqui, o Antônio Carlos Arantes, que estava dizendo que o Estado está pagando R$ 1.200, R$ 1.400 por quilômetro de asfalto com essa qualidade. E nós estamos pagando 400 mil. Quero até que o cidadão anote esse número na cabeça aí, uma obra de rodovia que custa 400 mil reais por quilômetro. Pode ter certeza que nós estamos fazendo uma obra muito barata do ponto de vista de licitação, ou seja, a Prefeitura de Bom Despacho é campeã em conseguir preço bom para a obra, economizar o dinheiro do cidadão mesmo, fazer render o dinheiro do cidadão. Muito bem, então tem menos de um mês de obra, JB, e nós já vamos jogar o asfalto nos primeiros 1.000 metros da rodovia. Olha, a pessoa que diz que está iniciando, ela não tem a menor noção do que é obra. Por exemplo, aquele trecho ali de 10 quilômetros de Nova Serrana, de duplicação de Nova Serrana, já está com 2 anos já e ainda não terminou. São 10 quilômetros, 2 anos e ainda não terminou. Nós estamos fazendo 5 quilômetros e tem um mês, a pessoa já quer que terminou? Quer dizer, essa duplicação da 262 aqui, JB, a empresa tem 5 anos de prazo para fazer. Uhum. Então, essa pessoa, ela está certa em dizer que a obra ainda está no início, claro que está no início, mas está errada em achar que a obra fica pronta em 30 dias. Que foi feito muito pouco, ela disse, foi feito muito na pouco. verdade... Não, foi feito muito. Está dentro do... Foi feito muito. O prazo da obra para a colocação do asfalto, JB, é em torno de 90 dias para a colocação do asfalto. Nós passamos agora cerca de 30 dias, então nós temos mais 60 dias. Mas nós vamos fazer por parte. Os primeiros 1.000 metros já vão receber asfalto nos próximos dias, e aí nós vamos fazer mais 1.000 metros e assim sucessivamente. Vamos fazer os segmentos, os pedaços, para ir asfaltando e colocando já à disposição do cidadão. E é uma obra muito importante, né, JB? Porque a metade do trânsito para Belo Horizonte, Divinópolis e Itaúna vai passar para ela. Então vai desafogar muito aqui a Rua do Rosário e vai desafogar muito a entrada sul da cidade, a atual entrada da cidade, né? Mas a dúvida com relação, vai desafogar o centro da cidade, a avenida, para onde vai? Para onde vão? Para onde vai esse trânsito pesado, essas carretas? Vão passar por ali, com certeza, né? Não, veja só, são problemas diferentes, vai passar por ali, com certeza. Muitas carretas hoje, JB, por exemplo, a carreta da cana, ela não vai passar dentro da cidade, ela hoje passa dentro da cidade. Ela simplesmente não vai passar dentro da cidade porque ela entra pelo Pica-Pau e vai no sentido da passagem, do quebra-cocão, porque a cana está lá. Então ela vai pegar lá e não precisa passar dentro da cidade. Então esse trânsito aí já está desviado da cidade. Vamos pegar, por exemplo, vamos supor que você esteja aqui na Rádio Difusora e você vai para Belo Horizonte. Em vez de você pegar a estrada antiga, passando pela Rua do Rosário, vai ser muito mais prático para você subir aqui pela Ana Rosa e sair lá no trevo da Polícia Rodoviária Federal. Então nós vamos diminuir o trânsito lá na entrada sul. Vai ser reduzido a metade, mais ou menos, esse trânsito, né? Uhum. Agora, as carretas que estiverem vindo para dentro da cidade, hoje em dia, aí elas vão continuar vindo para dentro da cidade, só que com o trânsito dividido por 2. Portanto, sem dar engarrafamento. E vamos pensar quem vai para a universidade. Hoje, quem vai para a universidade, sai pela saída sul, cruza o trevo para lá, anda um pouquinho para o lado de Belo Horizonte e depois cruza para cá a 262. Tá certo? Cruza 2 vezes para lá e para cá.
Então a pessoa vai poder vir pelo Ana Rosa, sair na Polícia Rodoviária Federal, virar à direita, chegar na universidade, assistir a aula e depois continuar à direita e voltar para o Bom Despacho, sem cruzar a rodovia. Então, quando cruzava 2 vezes, vai passar a cruzar nenhuma. Então, de todo jeito, vai ter um ganho muito grande para o Bom Despacho. Não tem projeto para, no caso da antiga linha férrea, por exemplo, servir de via, né, para essas carretas, porque muitos vão em direção a Martim Campos, pela Polícia Rodoviária, vão nessa direção aqui, né? Ô JB, na verdade a linha férrea está à disposição, tá certo? Mas não é uma boa opção, não. Isso vai acontecer. As pessoas vão chegar ali no trevo do Ana Rosa, na rotatória da Ana Rosa, e vão pegar a antiga linha férrea. Só que ela vai levar aonde? A linha férrea vai levar aonde? Vai levar aqui onde está o Lions, vai levar onde está a prefeitura, Exato. vai levar atrás da rodovia. Então não é uma vantagem, tá certo? Isso vai acontecer, mas não é bom. A solução para a carreta, JB, nós estamos trabalhando em uma outra solução, e aqui eu quero anunciar na rádio, que é o corredor empresarial. Que nós vamos fazer um trecho de terreno, uma rodovia saindo do Via Lanches e saindo lá depois da Polícia Rodoviária Estadual. Essa sim é a solução para as carretas. Nós estamos trabalhando nela, já conseguimos o apoio da maior parte dos proprietários de terreno, já doaram os terrenos, nossos engenheiros já estão levantando o local definitivo, e nós esperamos, temos fé, acreditamos, que antes do final do ano nós já começamos a fazer essa obra, JB. Aí sim, essa é para tirar definitivamente o trânsito pesado de Bom Despacho, é para acabar com o trânsito pesado de Bom Despacho. Essa sim, além de trazer as indústrias, né? Mas essa é uma obra bem mais onerosa, né? Ela é mais onerosa, vai dar entre 15 e 16 quilômetros, né? Então custa bem mais caro. Nós calculamos aqui para asfaltá-la, por exemplo, nós vamos gastar alguma coisa em torno de 8 milhões de reais, alguma coisa assim, né? Um dinheiro que ainda nós não temos ainda, mas estamos trabalhando para ter. E depende do Estado também. Ele não depende do Estado, é que nós queremos que o Estado entre. Nós exigimos que o Estado entre, não depende não. Porque eu quero que o Estado tire essa rodovia de dentro da cidade. A MG 164 é uma MG estadual. E o Estado precisa tirar de dentro da cidade. Então eu exijo que o Estado entre com uma parte do dinheiro. Eu exijo, o Bom Despachense exige. Mas não é que depende não. Bom, ainda falando Dr. Roberto, não, do Pica-Pau, da Estado do Pica-Pau, tive a ligação também da moradora lá, a moradora que me ligou ontem, ela falou que tá tendo muita poeira lá, né? Isso é a Judite é moradora, inclusive ouvinte nossa, até ela pediu que eu perguntasse para vocês se tinha jeito de jogar um caminhão de água lá para amenizar a poeira, que está muito intenso, né? Ô Judite, você tem toda a razão, nós estamos muito preocupados com isso, já pedi à empresa para ver o que pode fazer, para jogar um caminhão de água ali de vez em quando, pelo menos uma vez por dia, a cada 2 dias. Realmente a poeira lá é insuportável. Eu sei o que você está passando, eu vou lá visitar a obra e o negócio não está feio, não está bonito, está feio mesmo, está difícil. O consolo, Judite, é que é uma obra muito boa, ela vai chegar até a rotatória, nós vamos dar uma melhorada nessa rotatória aí, reformar esse asfalto, etc. Vai ser uma grande conquista aí para o Ana Rosa. Então, é um consolo que serve. Daqui a 2 meses, 2 meses e meio, essa poeira já acabou e vai ficar para sempre, né, o benefício. Mas sim, eu estou preocupado sim, e nós estamos trabalhando, já conversei com o Zé Maria Cesar, para ver se a gente consegue uma solução, ou para a empresa jogar água aí, ou a gente mesmo jogar água, para amenizar esse problema. Mas nesse meio tempo, vou te pedir a você, todo morador aí do Ana Rosa, da Avenida Ana Rosa principalmente, um pouquinho de paciência, porque está vindo a melhora definitiva, né? Eu sei que o sofrimento agora está grande, mas é o último sofrimento que vocês vão ter com esse tipo de poeira, porque vai acabar de vez. Ok, 2 horas e 43 minutos, sempre está avançando, mas temos ainda uma pergunta ainda. Sobre o caminhão do lixo, prefeito. Foi muito criticado aqui, o doutor Fernando criticou, outros criticaram também, falaram, o próprio ex-prefeito também falou demais, esse caminhão do lixo, né, disse que está muito pior do que estava antes, ele até falou que os tambores aí estão voltando no tempo antigo e tal. Ô JB, essa aí é uma outra questão, né, o prefeito comprou caminhão, na verdade ele alugou, né, caminhão de lixo, as caçambas, destruiu os compactadores, deu um grande prejuízo para o Bom Despacho com isso aí, né? Nós estamos pagando o preço até hoje. Estamos pagando a conta dos caminhões que ele comprou mal e os caminhões não dão conta do recado, né? Então nós estamos vendendo agora o último deles, é o lixo que o ex-prefeito deixou na prefeitura, um verdadeiro lixo. E aqui, JB, quero dizer o seguinte, a qualquer cidadão pode ir na prefeitura ver os filmes e as fotografias que nós temos dos caminhões que ele deixou, o bagaço que ele deixou. Alguns, inclusive, não funcionavam, absolutamente não funcionavam, só estava lá na garagem parado, enferrujando. Então, ele é um conversador fiado sem tamanho, né? É um negócio assim, é inacreditável a cara de pau desse ex-prefeito. Como é que tem coragem de mentir para a população? Ele, inclusive, falou que comprou esses caminhões. Ele não comprou, ele alugou os caminhões
e depois ficou com rebotalho, ficou com o resto que sobrou, tá? Fez um péssimo negócio para Bom Despacho. Mas sim, JB, nós mudamos o conceito. O conceito do prefeito, do ex-prefeito, né? É um conceito errado, é um conceito antigo, e o vereador Fernando Becker também está muito enganado com relação a isso. O compactador, ele é um desastre ambiental ambulante. Por quê? Porque você pega o lixo, mistura todo, compacta e leva para o lixão. Porque não tem como você reciclar esse material. Isso é de uma burrice sem tamanho. Nós temos que mudar essa concepção. O cidadão de Bom Despacho tem que pensar. E as pessoas que são autoridades, um ex-prefeito, um vereador, tem que saber o que está falando. Não se faz isso numa cidade civilizada. Nós estamos trazendo para Bom Despacho civilização. E civilização é reciclagem. O que o vereador Fernando Becker devia ajudar era Bom Despacho a entrar na era da reciclagem e não dar palpite errado sobre caminhão compactador. Nós vamos acabar com o lixão, JB. Estamos trabalhando para isso. Agora, veja só, o lixão é uma solução barata e horrível. Horrível, não tem mais. O ex-prefeito foi prefeito 3 vezes, JB, 12 anos. Por que ele não resolveu o problema do lixão? É muito fácil ele chegar aqui, eu tenho 2 anos e meio de governo, e estou quase já resolvendo o problema do lixão. Ele deixou que foi dívida. Só de dívida do lixão aqui de multa, tem mais 6 milhões para pagar, prefeito. Explica essa aí para a população. Está lá no Ministério Público cobrando. Você assinou um documento com o Ministério Público que endividou mais ainda o município de Bom Despacho. Isso aqui está fora daqueles 16 milhões. É outra dívida que nós estamos tentando não pagar porque não é razoável. E você assinou, prefeito. Você assinou. E manteve o Bom Despacho no lixão. Agora, eu estou resolvendo o problema do lixão. O aterro sanitário, JB, nós estamos entrando, nós somos polo de consórcio de aterro sanitário. O aterro sanitário, nós vamos ter o aterro sanitário. Estamos trabalhando com Pitangui e mais 31 cidades para resolver o problema do aterro sanitário. Só que o aterro sanitário, ele é muito caro. Ele custa aproximadamente R$70 por tonelada para enterrar o lixo. Então, qual é a solução que o Bom Despacho adotou? E eu quero aqui aproveitar, JB, falar tudo isso para a população de Bom Despacho para nos ajudar. Nós criamos a cooperativa Catabom, Cooperativa de Catadores de Bom Despacho. A parte burocrática dela está toda feita. Nós estamos instalando a reciclagem lá na Fazenda Moreiras, lá na Fazenda, o pessoal costuma conhecer como Fazenda da FEBEM, né? Fazenda Moreiras. Estamos instalando lá. Em 1º de agosto nós vamos começar a funcionar e vamos avançando. A partir de 1º de agosto nós vamos avançando, ela vai se aprimorando e daqui a pouco o Bom Despacho não vai ter mais lixão e vai muito pouca coisa para o aterro sanitário. Isso sim é solução. E esses caminhões, eles são absolutamente necessários, porque o cidadão, JB, e aqui eu já deixo o meu convite para o cidadão, minha convocação para o cidadão, separar o seu lixo. Lixo seco e lixo molhado. O lixo seco vai ser recolhido às terças e quintas e vai ser levado para reciclagem. Lixo seco é o plástico, o papelão, todo esse material é lixo seco. Material de embalagem, de modo geral, é lixo seco. Nós vamos coletar às terças e quintas e segunda, quarta e sexta nós vamos coletar o lixo molhado, que é basicamente o resto de comida, fruta, resto de fruta, etc. Né? Esse lixo molhado nós vamos fazer adubo dele. Vai ser transformado em adubo e usado para fazer as praças de Bom Despacho e também para vender, para fazendeiro, etc. E o lixo seco, o plástico, o papelão, o papel, o vidro, etc., será, o ferro, o alumínio, serão embalados e reciclados e vendidos. Então nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda para o Bom Despacho, vamos acabar com o lixão e vamos reduzir o aterro sanitário, o futuro aterro sanitário, ao mínimo necessário. E esses caminhões, então, que não compactam, eles são ideais para isso. Eles já foram contratados para isso. Eles vão pegar o lixo na casa das pessoas e levar direto para a reciclagem. O lixo fica fácil de separar. O plástico vai para um lado, o papelão vai para o outro, o enfardamento, ele ganha valor e nós vamos reciclar pelo menos 95% do lixo de Bom Despacho. Essa é a nossa meta. Conto com o apoio de todo Bom Despachense para já desde agora começar a separar o seu lixo, lixo seco, lixo molhado, não é difícil de fazer. E aí nós vamos entrar, JB, na modernidade, aquilo que se faz no Japão, que se faz na Alemanha, que se faz em Portugal, que se faz na França, que se faz na Itália, que é separar o lixo e reciclar. Riqueza para nós, riqueza para o povo Bom Despacho e proteção da natureza. É isso que o vereador Fernando Becker não entende. Ele está com a velharia na cabeça. Ele quer pegar o lixo, compactar e jogar no lixão. Não, vereador, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos destruir o lixo, nós não vamos destruir o ambiente, vereador. Nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda, nós vamos botar esses caminhões coletando material reciclável para vender. As pessoas vão ganhar dinheiro, a cidade vai ficar limpa.
o lixão vai acabar. É isso que nós queremos. Falou que os trabalhadores correm risco, estão nesses caminhões, tem algum risco? Ô, JB, tem risco sim. Todo mundo que trabalha no caminhão de lixo, todo mundo. Isso aí é uma besteira que esse Fernando Becker está falando. Seja compactador, não seja compactador, onde é que o trabalhador caminha? Ele fica pendurado naquela barra que tem atrás. Isso funciona no Brasil inteiro assim, sempre funcionou em Bom Despacho, e o compactador não é diferente. Então, tem risco, é claro que tem risco. O trabalhador está pendurado ali, segurando uma corda, tem um estribo, né? Ele pode cair, é claro que ele pode cair, pode se machucar. Mas isso não é diferente, vereador, presta atenção. Que diferença que faz se ele está num caminhão de carroceria, com estribo, e se ele está no caminhão compactador também com estribo? O que nós temos que fazer, vereador, primeiro, é que ele use equipamento de segurança. Segundo, que ele tome cuidado necessário, que ele aprenda a trabalhar, né, de forma a minimizar os riscos. E é claro que também quem dirige pela rua, quando vê um caminhão coletando lixo, etc., tem que ter cuidado, porque o trabalhador, ele se expõe para prestar um serviço à sociedade, ele se expõe ao risco sim, ele corre para lá, ele atravessa a rua para lá e para cá, né, enfim, ele se expõe ao risco do atropelamento, se expõe ao risco de cair. Faz parte da profissão dele esse risco, assim como várias outras profissões têm risco. E nós não podemos prescindir desse trabalhador. Nós não temos ainda, vereador, uma forma mágica de coletar o lixo sem que o trabalhador vá lá catá-lo. E se tivesse uma cabine para ele, coleta um lixo aqui, entra dentro da cabine, coleta o lixo ali, entra dentro da cabine, nós simplesmente não chegaríamos no outro lado da cidade nunca. Agora, existem formas modernas, por exemplo, na Espanha, na Itália, tem cidades em que o lixo é sugado. Ele é sugado, você coloca na lixeira e ele é chupado e já vai direto para a usina. Só que isso, vereador, fica para Bom Despacho daqui a 30, 40 anos. Porque hoje não tem dinheiro nem para construir essa lixeira. Cada lixeira dessa custa 100, 150, 200 mil cada lixeira, fora a infraestrutura. Então é óbvio que nós não temos como fazer isso em Bom Despacho hoje. Não é que nós não saibamos não, vereador. Nós estudamos o assunto em todos os países do mundo. A prefeitura sabe como é feito em cada país do mundo. E nós achamos uma solução que é ambientalmente correta e que está dentro da possibilidade da prefeitura pagar. Está dentro da possibilidade do povo de Bom Despacho pagar. Ou será, vereador, que nós vamos cobrar 2, 3 mil reais de cada cidadão para fazer a coleta do jeito que Vossa Excelência pretende? É claro que não. O cidadão também não tem esse dinheiro para pagar. Então, JB, nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a coisa certa, nós sabemos o que estamos fazendo, e o cidadão colaborando, a partir de 1º de agosto, nós vamos melhorar demais a limpeza pública em Bom Despacho, vamos gerar muito emprego e vamos trazer riqueza para o Bom Despacho. É isso que nós queremos, ambientalmente correto, socialmente correto, o encaminhamento adequado. E para isso nós precisamos dos caminhões de carroceria. Ok, 2h52, estamos encaminhando para o final, mas essa pergunta vamos encaminhá-la, porque foi trazida para mim aqui, a Casa de Apoio, sobre a Casa de Apoio, né? A Casa de Apoio em Belo Horizonte, sim. O ouvinte disse, recebeu muitos elogios da população bondespachense. Pergunta, ela está realmente funcionando? Ela está funcionando, JB. Quero dizer claramente para o cidadão, a Casa de Apoio está funcionando, nós estamos fazendo algumas melhorias nela. Hoje, qualquer cidadão que precisar dormir em Belo Horizonte, precisar almoçar, jantar, vai lá na Casa de Apoio, está funcionando, já atendemos muita gente lá e vamos continuar atendendo. Nós estamos trabalhando algumas mudanças para diminuir o custo e aumentar o conforto. Já estamos na fase final, dentro de uma semana, 2, nós vamos anunciar novidades positivas na Casa de Apoio. Mas não acreditem naqueles que têm a conversa fiada de falar que a Casa de Apoio não está funcionando. Está funcionando, está contratada, tem contrato assinado, tem gente indo para lá, muita gente já dormiu lá, e, enfim, atendimento adequado. Mas vai melhorar, vai melhorar. Daqui a 2, 3 semanas nós vamos ter mais notícias positivas com relação à Casa de Apoio. Ô, JB, se você me permite que antes do final, tem um outro assunto que também a hora que eu estava descendo ali, uma senhora me perguntou, prefeito, e a Norte-Sul? Como é que vai ficar a Norte-Sul? Então eu quero dizer aqui, o pessoal ali do São Vicente, o pessoal que usa a Norte-Sul, né, caminha para lá e para cá, que nós estamos trabalhando muito, mas muito mesmo, Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretária Malê, o secretário Juliano, eu, para a gente encaminhar, para no máximo no início do ano que vem a gente resolver a questão do Norte-Sul. Vamos fazer um passeio ali, um grande calçadão, vamos colocar iluminação. Vai sair, gente, vai sair, acreditem em mim, vai sair sim, nós estamos trabalhando para isso, eu sei que está demorando, mas vai sair, nós estamos juntando dinheiro para fazer. O projeto já está praticamente concluído. E aqui, JB, eu quero agradecer aos vereadores que têm me apoiado nesse projeto. Quero agradecer aqui
A vereadora Quer tem me apoiado nesse projeto aí, tem dado força pra gente. O vereador Mauro Cintico tem nos apoiado bastante nesse projeto, nesse e outros projetos, né? O vereador Maurício do IMA também tem batalhado bastante para que esse projeto saia. O vereador Roberto Gontijo, o vereador Robertão Cordeiro, o vereador Ricardinho, são os vereadores que estão sempre me cobrando, né? Me liga um, me liga outro. Vou falar aqui o vereador Pedro Paulo também. Prefeito, quando é que sai lá no Norte-Sul? A vereadora Quer, todo dia me liga, né? Prefeito, quando é que sai? Eu já expliquei para eles que nós estamos finalizando o projeto, vai sair. Então quero deixar claro para a população de Bom Despacho que esses vereadores que eu falei, o a Quer, o Mauro Cintico, o Pedro Paulo, o Maurício do IMA, Roberto Gontijo, Robertão Cordeiro, o Ricardinho, são vereadores que estão realmente trabalhando para ajudar Bom Despacho. Eles trazem emenda para Bom Despacho, eles aprovam os projetos que o prefeito precisa que aprove, para carregar isso para frente, para trazer benefício para Bom Despacho. Eles não ficam lá só reclamando da vida, não. Eles fiscalizam a prefeitura, vão lá reclamar também e tudo, mas principalmente, JB, e é importante a população saber disso, esses vereadores ajudam, propõem, trabalham junto com a gente, vão nos locais. Então, quero aqui mandar um abraço para esses vereadores, porque tem feito uma grande ajuda para todos nós. Ok, a cota do Fabinho está pedindo falar sobre a cota dos negros. Cota dos negros. Pois é, Fabinho. Fabinho, você é contra ou a favor, Fabinho? Só a favor. A favor, né? Claro, né, Fabinho? Fabinho é inteligente, né? Pois é, Fabinho, o que acontece, né? A cota dos negros, ela é uma lei fundamental que já existe em vários países do mundo, já existe no governo federal, já existe em várias universidades brasileiras, porque o negro foi muito prejudicado, ele tem um atraso, a sociedade impôs um atraso para ele. E nós temos que recuperar esse atraso, temos que dar a mão para ele. É bobagem esse negócio de falar que tudo é pobre, o branco é pobre e o preto é pobre, então não tem que ajudar o preto, não, tem que ajudar o pobre. Não, nós temos que ajudar o pobre, tanto o preto quanto o branco. Só que é o seguinte, entre uma pessoa preta que nasce pobre e um branco que nasce pobre, o branco tem muito mais chance na vida, ele progride muito mais na vida, ele tem mais porta aberta. Então o que nós estamos fazendo aqui é tentando dar uma mão para esses negros alcançarem, porque eles têm tudo que precisam, eles têm inteligência, eles têm força, eles têm vontade de trabalhar, eles são iguais a todo mundo. Mas quando você vai na cadeia, tem muito mais preto do que branco. Por quê? Quando você vai nas situações de doença, tem muito mais preto do que branco. Quando tem assassinato, assassina-se muito mais preto do que branco. Então tem uma deficiência que nós precisamos de recuperar. Eu lamento muito, a segunda vez que eu mando para a Câmara o projeto, e os vereadores não aprovam, especialmente o Fernando Beca, que fez uma campanha grande, o negro, tá certo? Eu até entendo, já falei isso uma vez, vou falar de novo. Ele tem a pele branquinha, ele não tem nenhum problema, foi nos Estados Unidos, viveu nos Estados Unidos uma época, tá certo? Ele não teve nenhum problema. Mas qualquer preto aqui de Bom Despacho que fosse viver nos Estados Unidos, teria tido problema lá, tá certo? Só por causa da cor da pele. Então nós precisamos de acabar com o preconceito, isso é uma coisa, acabar com o preconceito, acabar com a discriminação, e nós precisamos dar uma mão para o nosso irmão que está um pouquinho mais atrasado. Porque quando é uma pessoa, você já viu isso lá na Bíblia, né? Quando a pessoa está mais atrás, quer dizer, quando você tem uma ovelha perdida, você tem que ir atrás dela e trazer, tá certo? Isso é Jesus que nos ensina na Bíblia. Então, o negro, ele está com atraso, não é por culpa dele não, é por culpa da sociedade. Uma pequena ajuda já, né, seria útil. Infelizmente, Fabinho, nós não conseguimos, né? Mas nós vamos continuar tentando e convencendo os vereadores, quem sabe mais um que a gente convence, nós tivemos 4 votos a favor, mais um nós vamos conseguir aprovar. Quem sabe o ano que vem a gente consegue trazer essa conquista para Bom Despacho, Fabinho. Faço votos, né? É isso aí. Ok, então chega no final, tem até ligação aqui, mas não posso atender porque eu tô ao vivo. Aliás, o doutor Fernando está me ligando aqui, mas eu não tenho como atender porque eu estou ao vivo aqui. 2h58, fico numa outra oportunidade, não sei se a pergunta que ele está querendo fazer, vai ficar para outra oportunidade, porque nós estamos falando 2 já. Prefeito, a gente já tem que encerrar o programa, para assim entrar com a voz da profecia também, né? Muito obrigado aí e boa tarde, né? Pois é, JB, eu agradeço demais a você, o seu ouvinte, quero mandar um abraço para todo mundo. Bom Despacho está colaborando tanto com essa administração, JB, cada cidadão pagando seus impostos em dia, reconhecendo as obras que nós estamos fazendo, e nós vamos fazer muito mais graças ao cidadão que faz sua parte. Agora, JB, eu trouxe uma lista aqui, para você ter uma ideia de 20 obras que estão em andamento, e nós não vamos ter tempo de falar sobre elas, né? O Hiperdia, reforma da Policlínica, reforma de todas as escolas, nós temos várias quadras esportivas, enfim, estamos com obra para todo lado. Mas eu estarei aqui de volta, JB, em breve, e nós vamos falar dessas obras, porque o cidadão bondespachense quer saber e tem direito de saber que Bom Despacho está avançando muito. Agradeço muito a você,
E ao seu ouvinte, um grande abraço. Você que está na roça, você que está na cidade, você que está ouvindo a Rádio Difusora, um grande abraço para você, um grande abraço Califa, professor Dovelino, Fernando Lopes e a todos. Até a próxima oportunidade. Um abração. Ok, nós agradecemos então mais uma vez a presença do prefeito Fernando Cabral. Muito obrigado e a gente vai ficando por aqui também, né? Vamos ficando por aqui. Hoje, pedi para falar a data aqui, hoje, 8 de julho de 2015, quarta-feira, são 15 horas agora. Vem aí, na sequência, a Voz da Profecia. Encontro marcado nosso logo mais com o Tarde Sertanejo, Tarde Caipira, até 5 da tarde, hein? Até lá. JB. ZYL 217, ZYL 217, Difusora Bom Despachense, Difusora Bom Despachense, Difusora Bom Despachense, 1540 kHz, 24 horas no ar. São e estúdios, a Rua Doutor José Gonçalves 17, Conjunto 107 Centro. Bom Despacho, Minas Gerais. Bom Despacho, Minas Gerais.